pessoas, como vocês estão? Ótima terça-feira, quarta, quinta, sei lá quando esse vídeo vai pro ar para vocês. Estou aqui com a NFL YouTube para mais um vídeo sobre a semana 14 da NFL, vencedores e perdedores, o quadro mais tradicional, mais querido deste canal. Então vamos lá, o André, nosso editor, está de volta. Espero que tenha descansado. Vamos juntos agora até o Super Bowl. Depois tem mais conteúdo, óbvio, Free Agency Draft, tem Mike Evans e Kirk Cousins Free Agents, tem um draft bem rico aí com os Patriots no topo, com os Bears querendo estragar a vida do meu amigo que torce para os Bears de alguma forma, eles vão conseguir. Mas enfim, vamos aos vencedores e perdedores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vencedores e 10 perdedores. E para mais conteúdo assina o Like Plus. Nessa semana tem análise tática e os membros escolhem qual análise tática eu vou fazer nessa semana. Tem um documentário também, 7 jogadores que deveriam estar no Hall da Fama e não estão, um vídeo bem interessante. Fiz um vídeo sobre o contrato do Shohei Ohtani para os membros. Tem bastante coisa legal. E claro, o troféu Blake Bortles também, né, de pior quarterback da rodada. Temos um novo vencedor nessa semana para o Blake. Então vamos lá, vamos começar com os perdedores. Bom, pra mim o maior perdedor da semana, geralmente o primeiro que eu falo não é necessariamente o maior perdedor, mas nesse caso eu acho que tem que ser. E é um cara que raramente figura na coluna dos perdedores nesses vídeos, é o Patrick Mahomes. Patrick Mahomes não está fazendo uma boa, maravilhosa temporada, embora seja ainda top 10 em vários quesitos, talvez seja a pior temporada da carreira do Patrick Mahomes. Por culpa principalmente dele? Não acho. Por um pouco de parcela, bem pouco, sim eu acho. Ele em média e longa distância, mais interceptações que deveria, mais interceptações pressionado que deveria, mas isso vem também no pacote de tô tentando alguma coisa e aí vem o imposto que é o turnover, vamos dizer assim. Então, não acho que o Mahomes é o maior culpado pelo ataque dos Chiefs. Vale lembrar que esse corpo de recebedores tem muitos drops, o Travis Kelce não tem a mesma velocidade, a mesma separação, a mesma verticalidade que já teve na carreira. Tem outras questões aqui no ataque do Kansas City Chiefs, para além do Patrick Mahomes, mas eu coloco ele como perdedor pela postura dele em meio à falta do Kadarius Toney. Foi falta do Kadarius Toney, não tem como dizer que não foi. Ele estava alinhado na linha da bola, tá? Ele estava olhando para a bola, na linha da bola, muito à frente de qualquer outro jogador de Kansas City. Um erro de concentração de terceiranista. E o Patrick Mahomes teve uma postura bastante agressiva depois do jogo. A gente tem que tomar cuidado para isso não virar frequente, né? E ele mesmo já pediu desculpas e eu queria frisar uma coisa aqui. Ele sai como perdedor nessa semana, mas nós somos humanos. Nós erramos, nós acertamos. Eu tenho certeza absoluta que ele está profundamente frustrado com o elenco que ele tem no ataque. Eu tenho certeza disso. É visível no semblante dele, nas coletivas, depois de um jogo que teve um drop, papipapopó. Ele está frustrado. Está sendo emocionalmente difícil essa temporada para o Patrick Mahomes. E é óbvio que a internet, eu, você, todo mundo, aponta o dedo e tal. Mas não vamos rotular o cara dessa forma para sempre. As pessoas são humanas. Mesmo um cara que parece um ET é humano. Ele vai errar. Nós todos erramos. Eu erro muito. Vocês também erram. Então vale só essa outra reflexão de maneira colateral. O que não me faz passar o pano para o fato de que ele não é 100% isento em relação ao ataque dos Chiefs este ano. Eu acho que ele é o menor dos culpados, mas as interceptações estão se acumulando, acho que isso a gente precisa falar. Aquela interceptação contra os Packers, por exemplo, vai colocar culpa em quem? No Matt Nagy? Não. Mas ele não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro culpado. Agora, essa postura dessa reclamação em relação à falta e tudo mais, eu não acho que é certa. Vamos inverter. Imagina que a arbitragem não tivesse marcado essa falta escandalosa, porque, afinal de contas, offside ofensivo ninguém marca. E aí? Seria muito pior essa semana. A gente está discutindo, a gente está debatendo um erro de arbitragem? Não. A gente está fazendo esse carnaval todo em relação a um acerto da arbitragem, que aplicou corretamente a regra. Então, eu gosto muito do Mahomes, vocês sabem disso, mas eu acho que mesmo os deuses, eles às vezes sofrem arranhões. Tua Tagovailoa é outro perdedor? Na semana passada, eu fiz o vídeo de prateleira de quarterbacks. Semana que vem eu devo fazer o vídeo de prateleira de times, antes da pós-temporada. E eu coloquei o Tua aí numa prateleira que desagradou algumas pessoas, não coloquei ele como elite e tal. Eu acho que esse jogo ele fala muito sobre o Tua nesse aspecto. Por quê? O Tua foi bastante pressionado nessa partida, ele não foi bem sob pressão e ele não contou com o Tyreek Hill por boa parte do jogo, né? O Tyreek Hill estava baleado e tal, não era o Tyreek Hill 100% saudável tal para essa partida, né? Sofreu contato no jogo e tal, enfim. E não foi o mesmo Tua. Miami não foi o mesmo time na Red Zone. É realmente impressionante como o ataque dos Dolphins, taticamente, é dependente do Tyreek Hill.
porque a defesa fica morrendo de medo do Tyreek Hill e isso abre espaços em outros lugares. Às vezes a defesa fica morrendo de medo do Tyreek Hill em profundidade e abre espaço perto da linha. Às vezes a defesa começa a ficar morrendo de medo de passes na linha, o screen, ou muitos passes na linha porque o Tyreek Hill está sendo whisk em profundidade, esquece em profundidade e o Tyreek Hill aparece em profundidade. Ele é um game changer, ele é um cara que muda a partida completamente. Não ter ele faz com que a produção do Tua caia consideravelmente, porque o Tua não é um quarterback de elite. Isso pra mim é um fato, ele não é um quarterback de elite. Ele também não é um quarterback de sistema, ele tem uma precisão muito boa, por exemplo, mas eu acho que ontem isso ficou um pouco evidente, tá? Em boa parte do jogo. Né? Não foi só culpa do Tua que o time perdeu, o Tua não é safety do time, o Tua não é cornerback do time. Né? O final de partida foi bizarro, mas eu acho que no todo é importante a gente mencionar isso, e digo que eu mencionaria isso mesmo que Miami tivesse ganhado esse jogo. A linha ofensiva e a defesa do Philadelphia Eagles são perdedoras, porque é o segundo jogo consecutivo contra um adversário forte que essas duas unidades sofrem bastante. A linha ofensiva dos Eagles não está protegendo o Jalen Hurts bem nas últimas semanas, ele está sendo bastante pressionado, isso é um fator. O Jalen Hurts é um quarterback que cai de produção quando pressionado, todos caem, mas ele costuma cair um pouco mais, essa é a minha visão em relação ao Jalen Hurts. E a defesa dos Eagles está bastante problemática nessa temporada. Não é a mesma defesa do ano passado, uma defesa que de novo está tomando ponto, até não poder mais. Tomou para São Francisco, tomou para Dallas. Eu ainda acho que Filadélfia é um favorito ao Super Bowl, eu ainda acho que os Eagles vão vencer a divisão, mas não é esse jogo, não é o resultado desse jogo que vai fazer mudar a minha opinião em relação a isso. Eu respeito muito os Eagles e é um time que venceu o Kansas City, venceu o Buffalo, venceu Miami, venceu vários jogos difíceis, já venceu Dallas. Não é 2 semanas que vai fazer com que eu crave que os Eagles não vão vencer o Super Bowl, mas é para se preocupar um pouquinho mais do que a gente estava preocupado. O Brandon Staley é um perdedor porque daqui em diante a gente vai ter o Sr. Stick. O Sr. Stick será o quarterback dos Chargers, teve esse belo passe para o Quentin Johnston, mas no geral a tendência é negativa para o Los Angeles Chargers e na minha visão é uma questão de tempo para o Brandon Staley cair, ainda mais porque o que sustentava a chance de vitória muitas vezes do time, que é o Justin Herbert, que não faz uma boa temporada, tá machucado, beleza, mas não faz uma boa temporada, é o talento do Justin Herbert. Sem o Justin Herbert com um quarterback reserva e outros problemas nesse time, aí vai ficar bem difícil. Né? Os Chargers foram dominados de ponta a ponta contra os Broncos. Não foi um jogo explosivo do ataque de Denver, mas a defesa fez seu trabalho. O Sutton teve uma boa recepção aí para touchdown. E a demissão do Brandon Staley é questão de tempo. O ataque de Houston sai como perdedor nessa semana porque tá machucado até não poder mais. Né? O Tank Dell tá fora da temporada, o Nick Collins não tá 100%, o CJ Stroud é dúvida para a partida da próxima semana porque ele tá no protocolo de concussão. Mas para além disso, o CJ Stroud foi bastante pressionado e esse era um questionamento que a gente tinha com ele antes do draft e ele tá bem melhor sob pressão nessa temporada do que se imaginava, vamos frisar isso. Também não é por causa de um jogo que eu vou jogar no lixo tudo que eu vi do CJ Stroud neste ano, mas foi mais difícil o ataque de Houston se desenvolver fora de casa contra uma boa defesa que veio pro jogo. Né? O estádio meio vazio, um clima meio blé, mas os Jets não se importaram com isso, foram lá e fizeram um grande jogo. E as lesões acabam afetando, Houston ainda está na briga pela pós-temporada. O Matt Stafford é um perdedor aqui porque ele jogou pra cacete e os Rams perderam, sem culpa dele, mas ele acaba sendo como perdedor porque vamos esquecer, a maior parte das pessoas vai esquecer que ele está jogando muito bem essa temporada porque existe um risco forte dos Rams terminarem o ano com campanha negativa e não indo para a pós-temporada. E isso vai apagar nos livros de história, provavelmente, a boa temporada que o Matt Stafford faz. Né? O Puka Nacua existe hoje como wide receiver também por conta do Stafford, talento dele, mas também porque o Stafford está procurando bastante ele. O Cooper Kupp teve seus momentos, tal. O Kyren Williams correu bem com a bola. Os Rams tiveram uma boa chance de bater aquela que para mim é a melhor defesa da NFL. E eu estou dizendo isso há algum tempo, fora de casa. Né? E aí um retorno de punt na prorrogação mata o jogo. Então é triste isso, mas o Matt Stafford sai como perdedor também por conta disso. Parece resultadista que é porque ele perdeu o jogo, mas não é porque ele perdeu o jogo. É porque, como ele perdeu o jogo, meio que se esquece a brilhante atuação que ele teve nessa semana e como ele jogou bem semana passada também contra os Browns. Eu fiz uma análise tática, aliás, do touchdown de 70 jardas do Puka Nacua pelo Stafford, tá aqui no canal, assistam. O Bijan Robinson sai como perdedor aqui, né? Porque em meio a essa lesão do Stroud, se existia um candidato a melhor calouro do ano não quarterback, poderia ser o Bijan Robinson. Teve algumas boas partidas nessa temporada, mas caminha para ser o Puka Nacua, né? E o que aconteceu? Tampa tem uma boa defesa contra a corrida, e esse era o duelo mais importante desse jogo na minha visão. Bijan Robinson contra a defesa terrestre de Tampa. E Tampa lotou o box, não respeitou o jogo aéreo de Atlanta em várias jogadas. O Bijan Robinson teve 10 carregadas para 34 jardas. Dessas 10, 6 foram contra box pesado e ele não fez nada. Então, não é muito culpa dele, mas
Se eu coloquei o Derrick Henry várias vezes nos perdedores por conta disso, eu tenho que colocar o Bijan Robinson também. O jogo terrestre dos Colts é um perdedor aqui. O Jonathan Taylor, que está aparecendo na imagem, está machucado. O Zach Moss fez boas partidas em ausências do Jonathan Taylor neste ano. E a defesa dos Bengals teve muitos problemas contra a corrida ao longo da temporada. Não nesse jogo. Né? O jogo terrestre dos Colts não funcionou. Não é como se o jogo aéreo tivesse sido espetacular. No segundo tempo, Cincinnati deslanchou, não olhou para trás. E na ausência do Jonathan Taylor, os Colts não fizeram uma boa partida. Agora, Mike Tomlin. Até quando a gente vai ficar só elogiando que Pittsburgh tem campanha positiva e esquecer que Pittsburgh é um time de 6 Super Bowls, que tem um dos melhores defensores da NFL, que tem um bom elenco de apoio para além da posição de quarterback, que deu uma melhorada na linha ofensiva, que tem o Minkah Fitzpatrick, que agora está saudável, bom jogador, que tem no Joey Porter Jr. um calouro que está indo bem na posição de quarterback. E em meio a tudo isso, até quando a gente vai ficar só nessa de nossa, que lindo Mike Tomlin, olha só, ele conseguiu mais uma campanha positiva, ele nunca teve campanha negativa, que coisa maravilhosa. Não é muito pouco isso? Até para o próprio Mike Tomlin? Não só para a franquia, para a instituição Pittsburgh Steelers, mas até para o Mike Tomlin. Gente, os Steelers perderam em casa para 2 dos 3 piores times da liga, Arizona e New England. Desculpa, mas não dá. Ah, mas o Trubisky. Beleza, quem teve a ideia de ter o Trubisky? Fui eu? Com certeza não foi. Backup, aliás, isso vai até um vídeo em breve. Quarterback backup. Eu vou fazer um vídeo para os membros hoje sobre isso. Isso está ficando cada vez mais importante, porque o jogo está ficando muito físico, as defesas estão cada vez mais velozes, agressivas e estão melhores nas últimas temporadas. E quarterback reserva, backup, virou quase que uma necessidade. E pode ser a diferença de um time classificar para os playoffs ou não. Sério, que o Trubisky era uma boa ideia? E aí eu elogio o Indianapolis Colts. Porque o Indianapolis Colts draftou um quarterback calouro, tem um quarterback calouro, tal, no Anthony Richardson, que era cru, papapá, e pegou talvez o melhor reserva da NFL no Gardner Minshew. E os Colts estão vivos. Compara a situação dos Colts com a dos Steelers. Quem está mais vivo na briga pela pós-temporada? São os Colts, com o excelente trabalho do Shane Steichen e o Gardner Minshew de quarterback reserva, ou Pittsburgh Steelers com Mitchell Trubisky? Então assim, eu acho que os Steelers merecem mais. Eu acho que a própria história do Mike Tomlin merece um pouco mais. Ah, mas ele não tem culpa do Pickett. Calma aí. Nenhum time do calibre do Pittsburgh Steelers com um técnico há tanto tempo e com tanto prestígio escolhe um quarterback sem o aval, sem o ok do seu head coach. Nenhum time com um técnico há tanto tempo no comando mantém um coordenador ofensivo como o Matt Canada durante tanto tempo sem o ok do head coach. Tá? Então, eu acho que isso precisa ser mais mencionado. E por fim, o último perdedor, antes da gente falar dos vencedores, é quem assistiu Las Vegas e Minnesota. E um beijo para Conrado Giulietti, que esteve ao vivo no Allegiant Stadium, assistindo ao vivo essa partida, em loco! Ai, tadinho do Conca, eu não quero colocar ele nos perdedores aqui, mas ele foi uma das poucas pessoas que assistiu esse jogo de cabo a rabo. E é isso, eu quis colocar o Conca aqui para fazer uma menção mais do que honrosa, vou até mandar esse vídeo para ele depois, do trabalho bem legal que ele está fazendo esse ano, presencialmente em vários jogos, aí teve em grandes partidas, como aí que esperava-se, né, Philadelphia e São Francisco, mas teve também em Eagles e 49ers, e a gente esteve junto em algumas transmissões também, então menção mais do que honrosa a um repórter que é excelente e um ser humano ainda melhor, mas que nessa semana sai como perdedor, que teve que assistir só um dos piores jogos da história da NFL, esse 3-0. Bom, vamos aos vencedores. Aliás, falando sobre os perdedores, o Joshua Dobbs estará no troféu Blake Bortles, hein? Olho nele. Vamos aos vencedores. Well, e vamos começar com o Odell. Talvez o melhor jogo do Odell Beckham Jr. desde o Super Bowl com os Rams, que ele saiu machucado naquela partida e teve quase 100 jardas, teve touchdown, grande jogo em verticalidade também do Odell. Então o Odell tem que sair como um vencedor aqui nessa semana, tá? Que bom ver isso. Adicionalmente, o Lamar Jackson no último quarto, mais de 100 jardas e um touchdown também. Queria destacar o Lamar, porque o histórico nas últimas 3 temporadas foi de turnovers do Lamar Jackson no último quarto. Isso aconteceu mais do que deveria. E ele protegeu a bola, ele fez um bom trabalho. O Lamar sai como vencedor, mas o Odell também. O ataque aéreo dos Ravens como um todo, mas eu quis citar o Odell aqui em específico. O Josh Allen sai como vencedor e mostrou nesse jogo porque é um quarterback de elite, né? Teve várias jogadas miraculosas do Josh Allen que poucos quarterbacks na história da NFL podem fazer. Teve interceptação? Teve. Né? Teve, que é o imposto de renda Josh Allen, né? Ele tem uma alíquota diferente dos outros quarterbacks. A renda dele é muito alta, então ele tem que pagar esse imposto de renda aí de interceptação. Mas, de qualquer forma, foi uma vitória sofrida. Sim, foi uma vitória que poderia não ter acontecido se o Kadarius Toney tivesse
um pouquinho mais de consciência corporal, vamos dizer assim, né? Não parar na faixa, você tem que parar antes da faixa. Se você parar na faixa, o guardinha da CT não vai virar e falar assim, ô irmão, você tá aqui no cruzamento, volta um pouquinho. Não é assim que funciona, ele vai te multar, né? E em meio a tudo isso, em meio a uma semana tensa no Buffalo Bills, algumas semanas tensas, né, com relação ao Von Miller, esse episódio aí de investigação de violência doméstica que ele está fazendo parte, em meio àquela questão do Sean McDermott, do discurso motivacional dele um tanto quanto não americano e patriótico, vamos colocar dessa forma. Era um jogo de muita pressão do Buffalo Bills, até porque se os Bills perdessem essa partida, provavelmente ia pro vinagre de vez a chance de pós-temporada, que está melhor do que na semana passada, do que nas semanas anteriores, ainda uma situação delicada, até porque Buffalo perde o critério de desempate contra vários dos times que eles estão competindo, né? Contra Denver, contra Cincinnati, contra Jacksonville, não sei, mas o Josh Allen sai como um grande vencedor. E outro que sai como um grande vencedor é o nosso primo distante aí, hein? Contei pra vocês que eu fiz um teste de DNA pra saber as paradas do meu corpo e tal, deu 62% de ascendência italiana. Então temos 62% de simpatia por Tommy DeVito, nosso quarterback de Little Italy, que entrou nesse jogo com mais touchdowns na temporada do que Tyrod Taylor e o Daniel Jones somados. E eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer perseguição ao Daniel Jones, ok? Mas o DeVito, e o espaço mostral minúsculo, mas o DeVito fez um jogo que os outros quarterbacks dos Giants, e não é uma perseguição ao Daniel Jones, porque também coloca o Tyrod Taylor no pacote, que os outros quarterbacks dos Giants não fizeram neste ano. Tá? Aquela última campanha foi, assim, incrível. Na preparação para esse jogo, eu comentei a partida ontem entre Packers e Giants, e eu acabei não colocando ninguém dos Packers aqui como perdedor, porque eu acho que eu devo falar sobre no vídeo para os membros, mas eu assisti todas as coletivas dos Giants, tanto do Mike Kafka, coordenador ofensivo, como do Brian Daboll. E os dois bateram muito na tecla de que o DeVito... André, troca, não é o Danny DeVito, não. É o Tommy DeVito, agora sim. Muito bom. Que o DeVito, ele ganhou, ele fez por merecer ser o quarterback dos Giants neste momento, e que ele cuida da bola e toma boas decisões. Foi isso que a gente viu nesse jogo, por boa parte desse jogo. E tem mobilidade, né? Tem um molho em relação a essa mobilidade. É muito cedo para dizer que o Tommy DeVito tem que ser o quarterback dos Giants ano que vem e tudo mais, tem que dar a chave da franquia para ele, óbvio. Mas um jogo como esse, contra um time quente como o Green Bay, contra uma defesa que vinha pressionando o quarterback bastante como os Packers, é um jogo muito interessante. Parabéns ao DeVito. Kevin Stefanski, outro vencedor aqui, porque, cara, ele pegou o Joe Flacco, tava no sofá da casa dele, e o Joe Flacco tá com 3 passes para touchdown nesse jogo contra os Jaguars, uma defesa que vinha bem na temporada secundária. Sim, mérito do Joe Flacco também, mas o Stefanski está tendo 12 quarterbacks essa temporada. Os Browns estão melhores do que em campanha do que Denver, Buffalo, Pittsburgh, Indianapolis, Houston, com uma galera tendo Deshaun Watson, P.J. Walker, Dorian Thompson-Robinson e Joe Flacco de quarterback neste ano. Foram 4 quarterbacks diferentes e os Browns estão na briga pela pós-temporada e melhores do que todos esses outros times que eu mencionei. Cleveland tem sim uma das melhores defesas da liga. Tá? Prefiro a de Baltimore, mas é questão de gosto. A defesa de Cleveland em casa talvez seja melhor que a de Baltimore como um todo, em casa. Não nesse jogo em pontos, né? Mas queria dar um mérito aqui pro Stefanski, precisa mencionar. Que é muito difícil fazer o que ele fez. Tá? 4 quarterbacks diferentes e o time quase com 10 vitórias. Agora o Will Levis, nosso parça que ama uma maionese no café. Inclusive a Hellmann's aí patrocina a NBA, se quiser patrocinar a NFL também. Estou fazendo um merchan de graça neste momento, antes que alguém me acuse. Não estou ganhando 1 centavo, de graça esse merchan, porque o cidadão lá gosta de colocar maionese no café, ele é patrocinado pela Hellmann's, inclusive, nos Estados Unidos. Eu não gosto de maionese, tá? Não gosto, nem no café, nem nas outras coisas, mas se vocês quiserem patrocinar o canal, eu passo a gostar um pouco mais de maionese do que eu gosto neste momento. Talvez eu tenha fechado uma porta comercial agora, talvez, mas eu prezo pela autenticidade. Mas a Hellmann's tem ketchup eu gosto. Will Levis, para a parte do café com maionese, essa ideia louca que ele tem, tá me chamando a atenção. Tá soltando o braço, Will Levis, hein? Tá soltando o braço. Assim, o DeAndre Hopkins está rendendo muito mais com ele do que estava rendendo antes, no início da temporada. E na minha visão, o Tennessee Titans tem que trazer o Will Levis como titular na semana que vem. E na outra semana também. E no ano que vem, pra mim, ele tem que ter uma chance de ser titular nos Titans. Se os Titans contratarem o Kirk Cousins, aí beleza, é outro panorama.
Mas pensando na posição de draft que Tennessee vai ter neste momento, e que os dois quarterbacks que têm futuro hoje, na minha visão, de curto prazo, imediato, vamos dizer assim, plug and play, coloca na tomada e funciona, é o Caleb Williams e o Drake May. Para além deles, J.J. McCarthy, Michael Penix, papapá, aí é mais arriscado. Então, já que você investiu uma escolha de segunda rodada no ano passado, e o Will Levis está dando conta do recado e fazendo jogos ok, soltando o braço e tal, vamos de Will Levis para o ano que vem, pelo menos. E ele sai como um grande vencedor nessa semana. Outro grande vencedor, eu fiz uma crônica sobre, está lá no meu Instagram, inclusive, para quem quiser ler, e para os membros está em versão de vídeo aqui também, uma novidade para os membros Like Plus. Assine o Like Plus, ó, mais um motivo para você assinar o Like Plus, é que as crônicas agora virão em vídeo. Um quê de Arnaldo Jabor aqui, só que de futebol americano. Aliás, a crônica é um gênero bem latino, né? Óbvio que o exemplo máximo aí de crônica esportiva é o Nelson Gonçalves, né? Não chega nem perto em relação a mim e qualquer outro que já tenha feito uma crônica esportiva de esporte aí, né? E é um gênero bem brasileiro na minha visão, né? Não que não dê para fazer em inglês e tal, mas é um gênero bem brasileiro, bem latino, uma coisa mais de emoção e tal, que eu gosto muito, eu acho que faz parte do esporte. Então eu fiz uma crônica sobre o Zach Wilson, que antes da partida disse pro DJ Reed: qual que é o pior que pode acontecer? Eu ir pro banco de novo? E esse desapego eu acho que ajudou muito o emocional do Zach Wilson, o psicológico do Zach Wilson, que passou das 300 jardas. O Nathaniel Hackett acho que fez um bom jogo chamando essa partida também, mas o Zach Wilson sai como vencedor e afasta o fantasma do troféu Blake Bortles, com o Mac Jones está disparadíssimo ainda na liderança. Seguindo aqui, o Sean Payton, vai ficar essa foto aí mesmo. Eu mandei o André colocar essa foto aí mesmo. Porque eu poderia colocar o Courtland Sutton, eu poderia colocar a defesa de Denver, como eu destaquei 15 pontos por jogo, aí já destaquei algumas vezes 15 pontos por jogo nas últimas 7 semanas, tal, líder em turnovers forçados da liga no período. Poderia colocar o Vance Joseph, que já esteve nos vencedores, poderia colocar o Russell Wilson, que não fez a partida mais maravilhosa do mundo, mas está sendo um líder para esse time. Ou até mesmo o jogo terrestre de Denver, que melhorou no período, mas eu quero colocar o Sean Payton porque ele enfrentou a maior adversidade possível para um treinador numa segunda-feira, que é o time tomar 70 pontos e uma sacolada no dia anterior. Poucos técnicos enfrentam algo assim. E ele está fazendo o que ele disse que faria, colocar ordem na casa. O Russell Wilson está consideravelmente melhor que ano passado. Não, ele não vai ser o Russell Wilson de Seattle, mas ele está melhor que ano passado, ponto. A defesa, que era uma zona, limpou a casa, mandou gente embora, está jogando melhor. O jogo terrestre melhorou. Courtland Sutton no potencial que a gente esperava do Courtland Sutton. E esse time está engrenando. Eu acho que a gente tem que respeitar o Denver Broncos também por conta do Sean Payton. Tá? Eu já critiquei o Sean Payton outras vezes. Acho que algumas declarações ele passou do ponto, ele não precisava. Porém, por outro lado, ele está entregando o que disse que ia fazer em alguns momentos, que era arrumar a casa. Justin Fields é um vencedor, meu Brasil. Justin Fields é um vencedor, porque se a gente olha as estatísticas desse jogo, parece que ele só correu com a bola, tal, contra a defesa dos Lions, que sim tem uma secundária problemática. Aliás, vai ter 2 perdedores bônus aqui, que daqui a pouco eu vou falar dessa NFC Norte, mas o Justin Fields também soltou o braço nesse jogo em média e longa distância. Tá? É esse Justin Fields que o torcedor dos Bears esperava ver desde a semana 1 e que na primeira metade de temporada não apareceu, ainda teve a lesão e tudo mais. Ele é um quarterback talentoso, ele está ganhando motivos para algum time, seja Chicago, seja qualquer outro, colocá-lo como uma oportunidade de ser titular em 2024. E eu acho que ele merece essa oportunidade. Talvez essa oportunidade seja melhor longe de Chicago e o divórcio seja melhor para os dois lados. Para o Justin Fields ter um time melhor na mão, um novo técnico, um coordenador ofensivo que lhe ajude mais. Eu gostaria muito, por exemplo, do Fields em Atlanta ou o Fields em Pittsburgh, tá? Que vai ter nesses dois casos um elenco melhor de apoio que ele tem em Chicago hoje. Mas independente do que acontecer, né, se os Bears vão draftar um quarterback, se não vão, a gente tem que tirar o chapéu para o Justin Fields nessa partida. Então, o problema é que a gente já viu isso um pouco dele, né? Ano passado a gente viu isso um pouco e não se sustentou. O Mike McCarthy sai como vencedor. Esse é um outro nome que eu poderia colocar o Dak, que está na briga para o MVP, nas cotações e tal. Poderia colocar o CeeDee Lamb, que faz uma temporada fantástica. O Tony Pollard, que melhorou também nos últimos jogos, entrando mais na endzone. Mas eu vou colocar o Mike McCarthy porque desde a folga ele vem trabalhando mais o meio do campo. Esse sistema de rotas ritmadas com o drop back, West Coast Offense, e jardas após a recepção, confiança do Dak Prescott está funcionando, tá? Não é um sistema que vai clicar do dia para a noite, mas o Dak ganha confiança a cada jogo que passa, e isso é em função do Mike McCarthy, que bateu no peito e falou: a responsabilidade é minha, o Kellen Moore, adeus, vai para Los Angeles, boa sorte, e eu vou chamar um ataque que não coloque o Dak Prescott em situações que não fazem sentido para ele. Qual é o melhor Dak Prescott? Quanto tempo tem que eu faço isso? Uns 3 anos.
O melhor Dak Prescott é quarterback em ritmo, soltando a bola rápido, em West Coast Offense. Se o Dak Prescott segura a bola demais, a chance de dar besteira é grande. Mike McCarthy percebeu isso e rearranjou as coisas, então para mim é um vencedor. E por fim, o Christian McCaffrey é o último vencedor, com mais de 100 jardas, quase 150 correndo com a bola, 9 por carregada, teve corrida longa e amassou de novo a defesa do Seattle Seahawks. São 5 vitórias de São Francisco em 2022 e 2023 contra Seattle. Em todas, o jogo terrestre de São Francisco fez o que quis contra o Seattle Seahawks, que agora tem 4 derrotas seguidas. É isso. 2 perdedores adicionais. 1, Jordan Love. Porque, queira ou não, eram 3 jogos sem interceptação, teve uma nesse jogo, teve um outro fumble, e os Packers deram muito tiro no pé nessa derrota para os Giants. E o outro, o Jared Goff, tá? Brevemente, só para mencionar, porque pressionado ele não tá jogando bem, teve 2 interceptações nesse último jogo, a segunda até desconto, tal, mas a primeira foi uma leitura errada da marcação em zona dos Bears, certo? Fizemos todos os que podíamos, um beijo carinhoso, aviso da paróquia, os membros escolhem análise tática nesta semana, tá bom? Festa da democracia. E que mais? Amanhã a gente tem documentário, 7 melhores jogadores que não estão no Hall da Fama. Tem vários nomes aí conhecidos recentes, como Hines Ward, por exemplo, que eu coloquei lá. Não tem o Julian Edelman, pelo amor de Deus, não vão por esse caminho. Esse caminho é que nem a caverna de Dagobah lá, que o Luke entra, aí o Yoda fala, ó, essa caverna aí tem um lado sombrio da força, não faça isso. Isso aí é querer argumentar o Julian Edelman no Hall da Fama. Enfim. O que mais que tem essa semana? Tem a prévia da rodada, tem um monte de coisa, tá bom? Um beijo, tem o troféu Blake Bortles também. Seja membro, clique aqui embaixo, vem com a gente. 2 mesinhos só de NFL. 15 contos você paga esses 2 meses. Que tal? Que proposta sedutora. É tipo um OnlyFans, mas eu tô de camiseta, né? Como eu já falei. Até a próxima. Tchau.